O último assunto para a gente falar é o sangramento, que é menos frequente, mas é extremamente grave. Então, os pacientes que, em vez de infartar, sangram, têm um prognóstico pior do que na maioria das vezes e tem déficits maiores. Então, vale a pena se concentrar em hemorragia. Como é que eu posso ter hemorragia? Eu posso ter hemorragia intraparenquimatosa ou subaracnoide, são os principais tipos. Normalmente a tomografia é o método para eu ver hemorragia, não tem muita dúvida. O coágulo de sangue, ele é muito denso, ele tem muita proteína concentrada, então é muito fácil, não há dificuldade nenhuma, não existe treinamento nenhum para identificar um hematoma agudo. Depois que o hematoma é metabolizado, pode ficar um pouco mais difícil, mas na fase aguda, que é o que nos interessa, é muito fácil. Então, a tomografia é o grande método para identificar hematomas. E por isso também que a gente faz tomografia na fase aguda, porque se é difícil, precisa muito treinamento para ver o infarto, o hematoma é uma moleza. Então, pelo menos eu sei se o paciente tem ou não um hematoma. A ressonância dá para ver? Dá. A ressonância é tão sensível quanto a tomo para o hematoma intraparenquimatoso. O problema dele, da ressonância, é que o aspecto não depende de densidade, depende de alteração de campo magnético. Basicamente, a hemoglobina que faz com que o campo magnético mude na região do hematoma e o aspecto do hematoma vai depender da fase de degradação da hemoglobina. Então, se a hemoglobina está na fase de óxido, ou seja, essa hemoglobina que está circulando oxidada, eu não enxergo em T1 ou em T2 na ressonância. Então, é invisível para mim a oxihemoglobina. Se forma um hematoma, a primeira coisa que acontece é reduzir, ou seja, perde oxigênio, aí eu tenho uma deoxihemoglobina. Continuo não tendo alteração do campo magnético nas imagens T1, mas nas imagens T2 já aparece o hematoma como uma imagem negra, escura. Então a tomografia era branca e aqui começa com uma imagem negra em T2 e não vista em T1. Passado algumas horas, modifica a estrutura quaternária da hemoglobina e ela se transforma em metahemoglobina. A metahemoglobina tem uma capacidade muito grande de mexer no campo magnético, ele tem elétrons disponíveis e esses elétrons são muito potentes do ponto de vista eletromagnético. Então eles fazem grandes alterações e fica fácil. Aí eu vejo uma lesão que fica branca em T2 e branca em T1. Passado alguns dias, depois que o sangue é metabolizado, ele é transformado pelos macrófagos em hemosiderina. E a hemosiderina volta a ter um efeito de suscetibilidade que faz com que ele fique preto em T2 e não apareça em T1. Então, é uma coisa bem mais complicada que a tomografia. Então, que um paciente, exame praticamente simultâneo, a tomografia é uma baita de uma lesão branca com halo de edema em volta, mas muito fácil de ver que é um hematoma. Já na ressonância, a coisa é mais complicada, fica uma lesão heterogênea e tal. Claro, tem um grande componente hipointenso em T2, isso aqui deve ser deoxihemoglobina, dá para fazer o diagnóstico, exige um pouco mais de conhecimento de física e de comportamento da hemoglobina para saber o que está acontecendo. Esses hematomas profundos são causados pela ruptura de vasinhos perfurantes. Aquele mesmo vasinho perfurante que quando oclui gera infarto lacunar, se ele formar um pequeno aneurisma e romper, ele vai fazer esses hematomas profundos, que são próprios, portanto, de paciente hipertenso. Então, o paciente que tem hipertensão arterial pode romper um vasinho perfurante e gerar. Então, os hematomas profundos acontecem nos núcleos da base e na ponte, que são os locais supridos por vaso perfurante. Isso deve estar relacionado à dificuldade que o vaso perfurante tem em lidar com pressão alta. No vaso normal, a bifurcação progressiva do vaso vai amortecendo o efeito da hipertensão arterial. A área do vaso filho é sempre maior que do vaso mãe. Então, à medida que nós vamos tendo a bifurcação progressiva, o efeito da pressão arterial vai sendo amortecido. No vasinho perfurante, não. O vasinho perfurante nasce direto de um vaso grande e recebe todo esse impacto da hipertensão, por isso que ele degenera muito no paciente hipertenso. Outra forma de hemorragia é uma hemorragia que acontece no espaço subaracnoide, não no parênquima. Na clínica, normalmente ele não lembra em nada um derrame, um AVC,
porque em vez de déficit, o paciente tem cefaleia. Ele lembra muito mais uma meningite do que um infarto. Mas é uma hemorragia, é um acidente vascular do tipo hemorrágico. Como é que eu investigo? Outra vez a tomografia é soberana. Então eu faço uma tomografia, logo nas primeiras horas eu vejo que as cisternas deviam estar cheias de líquor e os sulcos deviam estar cheios de líquor, o líquor é preto, é substituído por cisternas ou sulcos brancos, porque o sangue no espaço subaracnoide também forma coágulo, também é branco. Então é muito fácil de identificar, não tem dificuldade. A ressonância também pode ser usada? Olha, pode ser usada, mas de preferência não. O que acontece no líquor quando o sangramento acontece no espaço subaracnoide? O PO2 do líquor é muito alto, é maior que o do sangue. Então, a oxihemoglobina fica como oxihemoglobina muitos e muitos dias. Ela não degrada para deóxido, não segue essa cadeia. Então, eu vou ter dificuldade em enxergar o sangue subaracnoide por muitos dias na ressonância. Então, se eu puder escolher um método, devo escolher tomografia. Posso ver sangue agudo no espaço subaracnoide? Posso. A sequência flare, aquela que suprime o líquor, na hemorragia subaracnoideia ela pode não suprimir, ela tende a ficar branco. Mas o problema é que o flare é muito cheio de artefatos. Então eu encontro líquor branco em muitas situações, às vezes não houve uma saturação adequada, tal. É muito menos específico do que a presença de sangue no espaço subaracnoide na toma. Mas eu posso enxergá-lo, né? E quando eu faço estudos, eu vejo que a sensibilidade é muito próxima da tomografia. Eu tenho que saber isso, eu tenho que saber procurar, senão eu não enxergo. O importante da hemorragia subaracnoideia também é que ela quase sempre é causada por uma lesão vascular de tratamento cirúrgico. Então, mais de 90% das hemorragias subaracnoides são causadas por ruptura de aneurisma, e se eu não operar o paciente, esse aneurisma sangra outra vez e mata o paciente num número significativo de vezes. Então, eu tenho que atuar ocluindo esse aneurisma para evitar um ressangramento. Outra causa, não tão frequente, mas também possível, é malformação vascular. Principalmente a malformação arteriovenosa, que é uma fonte de sangramento também, que também tem que ser tratada, senão o paciente vai ressangrar e morrer. Até pouco tempo a gente tinha que fazer angiografia por catéter para identificar o aneurisma, para estudar a posição, colo, tamanho, essas coisas. Hoje em dia, os métodos não invasivos, a angiorressonância e a angiotomo, dão todas essas informações praticamente com a mesma sensibilidade. Então, é fácil ver um aneurisma, saber de onde ele vem, saber o tamanho do cólon, etc., e dar as informações. Angiotomo e angiorressonância são mais ou menos equivalentes. Existem pequenas diferenças, nós vamos falar disso na aula de investigação vascular. O anjo de catéter ainda é o padrão ouro, mas cada dia a diferença de sensibilidade entre os dois métodos vai caindo. Então, a gente tende a fazer o diagnóstico com o método não invasivo e deixa o método invasivo, que tem um risco para o paciente, para fazer o tratamento. Então, entrar com o catéter lá, embolizar o aneurisma, tratar, curar o aneurisma, é a forma mais moderna de se tratar isso, sem precisar de grandes cirurgias. A MAVE também é muito fácil de fazer diagnóstico, você vai encontrar áreas brancas que parecem umas cobrinhas em alguns pontos, com pouco ou nenhum efeito de massa, então parece até um tumor, mas cadê o efeito de massa? Não tem compressão, não tem desvio. Na hora que eu injeto o contraste, essas cobrinhas ficam bem mais evidentes. Então, isso é típico da MAVE. A MAVE, na verdade, é uma comunicação entre artéria e veia sem capilar no meio. Como eu estou lidando com um sistema de alta pressão, que é o arterial, jogando sangue num de baixa pressão, cria uma gigantesca circulação colateral, cria vasos novos que tendem a sangrar à medida que o tempo vai passando. Então, meu objetivo é chegar lá, ocluir essa pequena comunicação e toda essa circulação colateral vai diminuir. Diagnóstico muito fácil, dá para fazer por tomografia, dá para fazer por ressonância, eu também consigo ver a MAVE com certa facilidade. Eu não consigo achar unidos, então, para identificar unidos, eu preciso da angiografia, porque o unidos é pequenininho. Então, eu preciso de uma angiografia por catéter, e normalmente eu já entro para fazer a embolização. Eu já entro com o material próprio para tentar ocluir
essa comunicação anormal entre artéria e veia. Um parênteses, existe um tipo de malformação vascular que é praticamente só enxergado na ressonância magnética, que é o hemangioma ou cavernoma. É uma malformação com capilares, com sinusoides muito grandes, não tem hipercirculação, então eu não vejo fluxo grande e tem uma capacidade de sangramento pequena, mas existe. Então, eu posso ter, onde houver essas malformações, sangramentos crônicos que normalmente não levam a muitas coisas, às vezes causam glioses e epilepsia, mas o sangramento dessas malformações são mais raros, mas acontece. Então, conforme a posição, pode haver indicação cirúrgica. E a tomo não consegue mostrar isso, a anjo não consegue, porque o vaso é muito pequeno. Nós conseguimos com muita facilidade usando a ressonância, principalmente em sequências próprias para ver sangue velho, né? O T2 estrela e a suscetibilidade magnética são as técnicas que devem ser feitas para identificar esse tipo de lesão. Resumindo, tudo que foi falado até agora de AVC ou derrame, a gente, em todos os casos, começa com uma tomografia, a gente deixa a ressonância para os casos mais difíceis, principalmente em pré-trombólise, se eu conseguir ter ressonância, e a arteriografia virou um método de tratamento e não de diagnóstico. É isso daí.